Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães e vocês estão no canal que trata de história das religiões, literatura e religião, filosofia e religião. E hoje, dicas de leitura, continuamos a nossa viagem pelo Império Romano, tá? Então vamos falar sobre o cristianismo primitivo. Continuamos lendo aqui o declínio e a queda do Império Romano. Próximos vídeos eu falarei mais, né? Uns 3 vídeos aí eu falarei. Então estamos indo em leitura, separando os trechos principais, porque isso aqui já é um resumo da obra, tá? A obra original são 6 volumes. Então é para responder aquelas questões, né? Ou seja, o cristianismo, a religião cristã enfraqueceu o Império Romano, e uma das causas da queda do Império Romano, uma das causas, né, da invasão dos bárbaros. Ou a gente vai analisar que o cristianismo ainda deu uma certa coesão ao império, né, a época do Constantino ali, e discutir como é que era esse cristianismo primitivo antes do Constantino e depois do Constantino, ou Constantino que inventou a religião. Tá? A questão a gente vai abordar, vai ter a figura do mitraísmo. O mitraísmo é a religião que tinha ali, né, entre as várias religiões que tinham o gnosticismo, etc. Por que o mitraísmo que não deu certo, né? Foi o cristianismo e tal. O mitraísmo que possivelmente teve o sincretismo na data, por exemplo, do Sol Invictus, que seria 25 de dezembro. Então, Natal, né? Essas questões aí. E o terrível, né? Ou só tão terrível, o imperador Juliano, que tentou, ali depois do Constantino, do Constâncio, tentou voltar à religião greco-romana, ou seja, ao paganismo. Tá? Então, vai discutir isso aqui. Mas nós vamos discutir outras questões, por exemplo, de cunho doutrinário, tá? Então, vamos voltar então à Patrística. A Patrística é uma coleção, né? Em que tem vários livros de vários autores lá dos primeiros séculos. Então, como é que era o cristianismo primitivo? Como é que você vai saber como é que era o cristianismo primitivo? Tá? Para responder aquela velha questão do canal aqui, ou seja, o protestantismo é uma volta ao cristianismo primitivo, ou o protestantismo é a modernização do cristianismo. O catolicismo é muito medieval, é muito feudal, vamos criar uma religião mais fácil, mais acessível. Vamos criar o protestantismo, né? A reforma, o protestão, essas discussões aí. Por que a gnose não deu certo? Era a gnose que era o verdadeiro cristianismo, foi abafado, foi no falso cristianismo. Então nós estamos discutindo disso aí. E aqui também a questão do cânone, tá? Ou seja, como é que o cânone foi formado? Porque tem 2 livros aqui que estão naquela listinha dos possíveis cânones, né? Outros livros de cânone. Tem o Pastor de Hermas e tem o Didaquê ou a Didaquê, tá? Então depende se você traduzir como a instrução, a Didaquê, ou o Catecismo dos Apóstolos, então, ou Didaquê, tá bom? E aí tem a lista que a gente conhece como canônica e a lista não canônica. Então a canônica é homologomena, tá? E aí a antoligomena, que é aqueles livros que foram quase canônicos, né? Não são canônicos, são quase canônicos. E aí tem lá alguns depois entraram, né, que é Tiago, Judas, né, a segunda epístola de Pedro, a segunda e a quarta epístolas de João, tá? O próprio Revelação de João, mas ficou de fora Apocalipse de Pedro, por exemplo, o Evangelho de Hebreus, que é o chamado Ebionita, né, que tem trecho, mas não sabe como é que ele era completo. O Atos de Paulo, ou a terceira epístola aos Coríntios, tá? Que tem na Bíblia Armênia, se você for na Bíblia Armênia você vai achar. E aí tem a epístola de Barnabé e o Pastor de Hermas de Daqui. E tem aqueles que são apócrifos mesmo, tá? Não confundir com os gnósticos, que encontraram depois ainda. Aí você tem aqueles apócrifos, por exemplo, o proto-evangelho de Tiago, que tem a infância de Maria, por exemplo, você tem da infância de Jesus, apócrifos que depois foram para as Arábias, né, via Síria, né, bianitas, nestorianos, e aí chegou, né, na tradição árabe, né, que aí depois o Alcorão do profeta Mohammed, por exemplo, tá? Evangelho de Tomé, Evangelho de Maria, Evangelho de Pedro, Evangelho dos Ebionitas, né? Alguns confundem, será que tem a ver lá com o Evangelho dos Hebreus? Então fica essa questão aí, se são 2 livros ou um só. Não confundir com a carta de Hebreus, tá? Que seria Paulo, né? Não se sabe. Evangelho de Nicodemos ou Atos de Pilatos, é o nosso mesmo livro, tá? E aí também tem o Evangelho de Bartolomeu. Então esses são os livros desses vários grupos, tá? Tinham vários. Então qual cristianismo primitivo está falando? Porque tinham vários grupos, tanto no Ocidente como no Oriente. Então já tinha os gnósticos, que não são cristãos, mas tinham ideias cristãs, têm ideias neoplatônicas. Você tinha os ebionitas e depois os arianos, tá? Que aí não tinha trindade. E para aqueles que tinham trindade, ainda tinha as questões, qual trindade você está falando, né? Porque tinha a trindade, tal como nós conhecemos, e tinha os modalistas, né? Que na verdade não existe 3 pessoas, né? Na verdade são 3 máscaras divinas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? Então, os trinitários não eram exatamente como a gente conhece hoje. Então tinha os modalistas, os sabelianos, modalistas, que tinham as modalidades de Deus, tá? Então essa questão. E aí o pastor de Hermas, que eu vou falar com mais calma depois,
ele vai entrar nessas questões também que não está muito definido o que é exatamente o Pai, o que é o Filho, o que é o Espírito Santo. Tá? Você vê que tem umas divisões aí, umas questões complicadíssimas, que eu acho que vou dedicar essas questões complicadas do pastor Dier, mas eu acho que vou fazer um vídeo só sobre elas. Mas hoje vamos fazer um resumão. O resumão do Didaquê, né? Ou Didaquê, a Didaquê ou Didaquê, é a instrução ao catecismo. Aí tem os dois caminhos, abre logo os dois caminhos: viver e amar, o amor da partilha, o amor ao próximo. Proíbe, por exemplo, o aborto, tá? Você quer ter a proibição do... Onde está a proibição do aborto? No Didaquê ou na Didaquê, tá? Raiz do bem e do mal, e proíbe a magia, rituais, idolatria, né? Astrologia. Tudo isso já era proibido, tá? Então nem tem discussão. Lá no cristianismo primitivo. Vida comunitária, o cristão se realiza na igreja, tá? Na comunhão com os irmãos. Tá? Então a caridade, a paciência, a cooperação, seguir os mandamentos, não é coisa sozinha, não. Ó, desigrejados, então os desigrejados não são cristãos primitivos. Tá? Porque desde o início os cristãos eram comunitários, vendiam as coisas e dividiam entre eles. Tá? Ó, eles eram comunistas. Tem gente discutindo isso até hoje. Tá bom. Então, o que é então o caminho da morte? É você negar o evangelho. Então fazer tudo aquilo que é egoísmo, a hipocrisia. Né? Então lê o evangelho, você segue o evangelho e você é cristão. Se você não segue o evangelho, isso é outra coisa, tá? A celebração da vida, então o batismo. O batismo aqui é recomendado em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas não define exatamente como é que é a Trindade, tá? Então não tinha essa doutrina ainda. Nós tínhamos 3 nomes, tá? Os 3 nomes estão aqui. Mas existem outras fontes que falam que o batismo era em nome de Jesus. Então existia o batismo em nome dos 3 e em nome de Jesus. Assim como tinha o batismo por imersão, o batismo por aspersão, o batismo por efusão, se eu jogar água na cabeça, tá bom? Batizava adultos e crianças, e quando o adulto batizava, a família toda era batizada, tá? Não há um destaque para o batismo só crianças, não tem esse ritual ainda. Mas, como a gente sabe, existem fontes históricas, o homem batizava, a família toda batizava. Então, mulheres, muitos escravos, né? Até os escravos batizavam. E as crianças também. Então, as crianças não eram negadas. Agora, é claro que tinha o batismo de remissão de pecados, o batismo de penitência, que a gente vai ver no Hermas, né? Vai falar disso aí. Então, já tinha a prática do jejum, da oração, do Pai Nosso, a celebração eucarística, a chamada partilha do pão. Agora, a partilha do pão é sempre a cada missa, a cada encontro. Né? Porque tem igrejas que falam assim, não, isso aí é uma vez por ano, isso é uma vez a cada 6 meses, é uma vez por mês. Então tem igrejas que vão fazer a Santa Ceia uma vez por mês, uma vez a cada 2 vezes por ano, uma vez por ano, tá? Mas aqui, porque a gente vê na Didaquê e nos livros antigos, na patrística, a partilha do pão era sempre feita a cada encontro. Agora, a gente não sabe qual o ritual que era, qual que é a liturgia, né? A liturgia, obviamente, foi surgindo com o tempo. Mas o cristão estava na vida comunitária, tá? Então tinha os pregadores que eram recebidos. Lembrar que não tinham os evangelhos ainda completos, não tinha a Bíblia, tá? Não tinha, quando fala Bíblia, Escrituras, aqui e lá no Atos dos Apóstolos, é os livros do Antigo Testamento, tá? Porque ainda não tinha o Novo Testamento, tá? A gente vai discutir justamente isso. A criação do cânone, como é que foi criado o cânone. Então, cuidado com os falsos profetas, os falsos pregadores, tá bom? Mas sempre ser hospitaleiro, sempre, né, prega a hospitalidade. E a ideia de perseverar até o fim. A ideia também de que o fim estava próximo, tá? Então, na Didaquê ou Didaquê, a ideia do fim está próximo, tá? Muito bem, e aí vamos lá então para o pastor de Hermas. O pastor de Hermas tem uma narração, tem visões apocalípticas, tem mandamentos e parábolas. Então é meio confuso, mas tem um núcleo comum que é a igreja, tá? O pastor de Hermas está falando da construção da igreja. Aí aquela questão, a igreja é um fim em si, ou seja, o objetivo de Jesus era formar a igreja, ou a igreja é um instrumento, um modo de chegar ao reino de Deus, tá? Então ela vai discutir isso aí. O tom é bem didático, né? Você pode ler como uma forma didática, e ele já é citado em alguns cânones bem anteriores, lá no 2º e 3º século. Então, possivelmente, alguma Bíblia estaria esse livro, tá? A lembrar que a Bíblia é um conjunto de livros, então estaria lá Didaquê, estaria o pastor de Hermas, tá? Então, o ênfase dele aqui é as visões, né, muito apocalípticas, e a ideia de fazer penitências, tá? Fazer penitências. E aí tem a figura da velha senhora, que depois parece um pouco mulher madura, depois parece uma jovem, e a igreja. A igreja está conversando com ele. É bem alegórico, né? Vai lembrar depois, inspirar depois ao Peregrino, né? O Peregrino do John Bunyan que eu falei essa semana aí. E aí a figura da igreja também tem a torre em construção. Até os anjos e os santos estão lá ajudando a construir. E aí vão escolhendo as pedras. Então tem aquelas pedras que se encaixam perfeitamente, que são as pessoas santificadas, né? As pessoas
mais elevadas na espiritualidade. Tem aquelas pedras que são aceitas, mas demora a encaixar, entendeu? E tem aquela pedra que é rejeitada. Então, mostra a própria construção da igreja. Então, não tem aquela ideia da igreja donatista, que a gente vai ver depois. A igreja donatista e todo mundo é santo, né? Então, já dá um problema. Ó, aí ele está falando que a igreja tem as pedras perfeitas, as pedras aceitas e as pedras rejeitadas. Não fala que todo mundo é santo, tá? Então, tem uma divisão na igreja dos santos e aqueles dos outros que são aceitos, tá? Na comunidade. Aí tem a figura da tribulação, porque se espera o fim, tá? Então todo cristão passará pela tribulação. E a figura do pastor, que é Jesus. Então o pastor sempre está lá ajudando. Então, eu não entendi essa parábola, não entendi essa visão, igual lá no Apocalipse de João, né? Ah, não entendi, aí vem o anjo, né? O pastor, né? E aí tem os mandamentos, que é a caridade, a castidade, dizer a verdade, fazer penitência, afastar a tristeza, tá? E lembrar que quando você ouve o seu anjo bom, você faz a bondade. Quando você ouve o anjo mau, você faz, né? E aí as parábolas sempre voltam a essas figuras, mesmo que tem na Bíblia, né? Figura do pastor, do campo, tá? Então são figuras que sempre voltam. Tá? E aí, se os ebionitas eles eram unitaristas, né? Ou seja, Jesus é o Messias, mas não é Deus, tá? Não tinha essa ideia. É igual no Ario também, né? Que Jesus é uma criatura e não é Deus. Né? Aí os nestorianos tinham duas naturezas, a divina e a humana. O pastor de Hermas tem uma ideia mais adocionista, que depois vai ser desenvolvida, né, pelo Paulo de Samosata, tá, no século III. E aí Jesus foi adotado, né, quando o Espírito Santo desceu no batismo. Porque eles falaram assim, peraí, mas se Jesus já foi gerado pelo Espírito, por que ele ainda vai ser batizado pelo Espírito? Né? Então eles não entendiam o batismo. Tá? Eles entendiam que o batismo era a revelação da missão pública de Cristo, por exemplo. Não, ali na verdade foi ali que Jesus foi adotado pelo Espírito. Tá? Então tem essa ideia adocionista que de aí ele é filho de Deus porque ele foi elevado e glorificado. Né? Então é uma ideia que não leva muito em consideração Hebreus, não leva em consideração o Evangelho de João, né? o Logos. Até porque essa ideia de Logos vai ser desenvolvida também. Tá? Não é uma coisa assim, depois a gente vai ver aqui o apolinarismo, que tem, aí o apolinarismo apolinário, né, já vai usar a expressão logos, enquanto que os escritos adocionistas nem usam a expressão logos, é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo desceu em Jesus, tá? Então, peraí, né? Fica complicado assim. Nós vamos discutir essa questão da Trindade, da relação dos três, quando eu continuar falando do pastor de Hermas, a questões complicadas do pastor de Hermas. Olha que nem chegamos nas partes complicadas. Então, eu estou tentando explicar que o pastor de Hermas não esclarece sobre a concepção virginal. Então, se não tem a concepção virginal, então o Espírito Santo só vem mesmo no batismo. Não tem a concepção virginal com o Espírito Santo, né, em Maria, etc. Tá? E aí, a diferença para o apolinarismo é que Jesus foi possuído pelo Logos, né, então Jesus nem era humano. Tá? É diferente do sionismo, em que Jesus é humano. Tá? Jesus é humano. E foi adotado como filho de Deus. Tá? Então não tem a geração na eternidade. É isso aí. Para começar a confusão, tá? Então no próximo vídeo eu vou continuar falando do pastor de Hermas, me dando as dicas, né, para leituras, tá? Vamos falar sobre o papado na próxima semana. Então já vou dando as dicas aqui, ó. Ler as obras, né, dos papas, tá? As encíclicas. Essa aqui é a Rerum Novarum, tá? Rerum Novarum do Papa, que é o Leão XIII. Nós estamos com o Leão XIV, eu confundo. O Leão XIV agora, tá? Aí o Leão XIII é lá no século XIX. Outra aqui, já falei algum vídeo aí do Laudato Si, né, do Papa Francisco. E claro, tendo tempo, né, a gente vai discutir aqui o Pequeno Catecismo, tá? Aquele amarelinho, esse aqui, discutir o Pequeno Catecismo, quando eu falar mais do papado, tá? Então fica as dicas de hoje e vou voltar, tá? Para falar mais desse livro aqui, importantíssimo para conhecer Patrística, que é a coleção toda, são mais de 50 livros, tá bom? É isso aí, obrigado pela atenção, não deixem de